Estamos de volta, esse é o EducaPE Prepara Intensivo, o intensivo do governo do estado que vai te preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o professor Rocha, professor de Geografia, e eu vou te contar uma coisa, essa aula está imperdível. É um assunto muito gostoso de estudar e é um assunto que sempre aparece nos vestibulares. A gente está aqui na semana 5, aula 8, e a temática é sobre movimentos populacionais. Movimentos populacionais, gente. Chegou a aula de migrações. Pega teu papelzinho, tua caneta e vamos junto. E aí hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal aqui, que eu gosto muito, até para trabalhar uma competência do Enem. A gente vai analisar algumas obras de arte, algumas imagens. Coloca na tela, Robertão. Essa imagem aí, com certeza você já viu aí em questões, já viu em livros didáticos. É a obra Operários, da Tarsila do Amaral. Olha o contexto ali, década de 30. Lembra? Olha o nome da obra, Operários, década de 30, lembra? Foi o período que a crise do café tinha já acontecido no Brasil, Vargas eleito, incentivando o processo de industrialização. E aí você fala, o que tem em relação uma obra da Tarsila do Amaral com a temática migrações, movimentos populacionais? Olha como ela retratou a população brasileira do chão de fábrica, os operários brasileiros da década de 30. Veja a miscigenação, veja a mistura de raças. Tem brancos, negros, japoneses. E essa miscigenação, obviamente, que faz parte da característica, que faz parte da natureza do Brasil, ela é principalmente resultado das indas e vindas dos povos que entraram aqui no nosso país. Então, a miscigenação ela tem total relação com o movimento de pessoas, de entrada e saída ali do nosso país. Só lembrando que quando alguém entra no nosso país, ele ali está realizando um movimento de imigração. Imigrante é quem entra, emigrante é quem sai. Agora, ainda nessa pegada, eu vou te mostrar uma outra imagem bem chocante. Coloca aí na tela, Robertão. Essa imagem é uma pintura, a tela lá, é um quadro chamado Retirantes, do Cândido Portinari, pintado lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, um pouco depois da obra lá da Tarsila, década de 40. E aí vamos refletir comigo. Década de 40. O que é que mudou do Brasil em relação à década de 30? Na década de 30, ali na obra Operários, o Brasil estava se industrializando. Na década de 40, o nosso país já estava ali com um pezinho industrial muito forte. Ainda ali o contexto de Vargas, que incentivou a indústria de base, né, a criação de várias indústrias. E essas indústrias que foram incentivadas pelo governo, elas estavam concentradas na região sudeste do Brasil, sobretudo em São Paulo. São Paulo herdou o mínimo de infraestrutura necessário para a indústria, né? Herdou ainda do período do café, tinham ferrovias, tinham mão de obra imigrante que estava presente ali, que tinha vindo para trabalhar no ciclo do café. E aí São Paulo, Rio, Minas se tornaram ali os estados mais atrativos durante aquele período. E aí essa imagem do Retirantes mostra, obviamente, não o Sudeste, mas uma família se deslocando de uma região para outra. Se isso aparecesse na prova, qual era a alternativa que você ia marcar? Alguém saindo do Nordeste, fugindo da pobreza por razões econômicas. Poderia ser por razões naturais, físicas ali. Não, mas só a seca eu não gosto muito de usar para explicar a migração nordestina. Só a seca não, mas um conjunto de fatores. Então veja como até essa obra a gente consegue interpretar e colocar esse assunto, porque ele está presente em tudo, gente. Feito essa reflexão, vamos para alguns conceitos importantes. Pode deixar a tela assim mesmo. Eu trouxe aqui alguns tipos de migrações que podem aparecer nos vestibulares para vocês.
beleza? Só para vocês entenderem aí esse contexto. As migrações, elas podem variar de acordo com o tempo, podem ser permanentes, podem ser temporárias, elas podem ser forçadas ou espontâneas. Ela tem relação ali com a distância, migrações de curtas distâncias, de longas distâncias. E alguns nomes eles são atribuídos para esses movimentos populacionais, esses deslocamentos de pessoas. Entre eles nós temos as migrações internas ou nacionais, que são migrações realizadas dentro do nosso país. Beleza? Aí eu tenho interna, interregional, entre regiões, intra-regional. Dentro da mesma região. Como assim? Vamos lá. O cara que saiu do Nordeste e foi para o Sudeste, ele realizou uma migração interna interregional. Mas o cara que saiu do Sertão e foi para o Litoral, ele realizou uma migração dentro da mesma região. Essa regra é válida para interestadual e intraestadual. Beleza? Eu tenho também uma migração muito conhecida que é o êxodo rural, que é a saída do homem, da família, do campo para as cidades, beleza? Ela muda não só de localização geográfica, mas ela vai mudar ali todo um contexto, né? Geralmente é a saída do trabalhador que desempenha atividades rurais para ir para a cidade e desempenhar atividades urbanas, setor terciário principalmente, ali, comércio, serviços, em alguns casos também a questão da indústria. É importante vocês entenderem quando a gente fala de êxodo rural, que o êxodo rural ele vai trazer consequências para a área de saída, porque vai perder pessoas, e ele também vai trazer consequências para a área de chegada, porque as cidades, talvez, assim, em grande maioria, elas não estão preparadas para receber todo esse volume de pessoas aí ao longo da história. Até tem uma obra muito importante que, se você não conhece, rapaz, se você é pernambucano e não conhece, você tem a obrigação de conhecer. Pesquise sobre Josué de Castro, Geografia da Fome, Homens Caranguejos. Ele fala muito disso, do cidadão pernambucano que deixa o sertão, que deixa a zona da mata e vem para a região metropolitana do Recife e buscando certas oportunidades e nem sempre, na maioria das vezes, não alcançava. Então, é importante entender sobre êxodo rural, as consequências para a área de chegada, as consequências para a área de saída e, claro, não menos importante, as causas. Por que as pessoas deixam a zona rural? E aí eu tenho uma dica importantíssima para você. Geralmente não é só motivado pelo desejo de melhorar de vida. Beleza, esse fator atrativo de dizer eu vou melhorar de vida é importante. Mas temos que inserir aí também o fator repulsivo. Está expulsando o homem do campo. E entre eles, eu posso mencionar o principal deles, a mecanização agrícola. Fator repulsivo, mecanização agrícola. O cara viveu a vida inteira ali na zona rural, aí chega o dono, geralmente ele não é dono da própria terra, e aí chega o dono e diz, tá aqui, ó, comprei uma máquina, não tem emprego para você, rua, tchau. O cara não sabe fazer outra coisa, ele diz, ó, aqui não tem mais o que fazer. E aí ele vai buscar emprego em outro lugar, não só em outra cidade, não só em outra fazenda, mas em outro local completamente diferente. Então é importante você entender que os movimentos populacionais vão sempre estar ligados a uma causa, e essa causa pode ser por fatores repulsivos que vai expulsar uma guerra. Imagine a população da Síria, que é um dos maiores números de refugiados no mundo. É um fator repulsivo, eu tenho que ir embora, senão eu morro. É claro que por trás disso também tem um fator atrativo de dizer, cara, eu vou sair daqui e eu vou buscar uma condição de vida melhor para minha família. Então é importante a gente fazer essa relação. Seguindo ali, eu tenho o êxodo urbano. Ó, já são características diferentes, né? Quem sai da cidade e volta para o campo está buscando o oposto de quem sai do campo e volta para a cidade. Além disso, o perfil é diferente. Quem é que hoje pode dizer, cara, beleza, eu vou deixar a cidade, essa vida agitada das cidades e vou procurar ali uma região mais calma, num centro, numa zona rural, numa área agrícola, num sítio.
ou aposentados que já têm uma renda fixa, não precisam correr atrás de emprego, ou gente com muita grana, né? Então o perfil é diferente quando nós tratamos aí o êxodo rural do êxodo urbano. É importante você se ligar nisso. Mas o êxodo urbano existe em pequena quantidade, mas ele existe. Então é importante a gente se ligar nisso. Além desse êxodo rural e êxodo urbano, tem uma migração que também está relacionada com o campo, que é o que alguns autores chamam de migração sazonal ou transumância, que é muito daqueles trabalhadores que vão trabalhar ali numa área temporariamente sem ser uma migração definitiva. Então, é longe demais para ele voltar todo dia e perto demais para ele ficar ali... aliás, eu me confundi. É longe demais para ele voltar todo dia, tá certo mesmo, né? E também ele não tem como ficar lá. Ele pode voltar ali para casa ali no fim de semana, pode voltar para casa ali numa vez ou 2 vezes por mês. Então acontece muito a causa dos boias frias. Então tem essa relação. O fato é que quando eu uso e faço uma comparação entre, se alguém tiver essa dúvida, entre êxodo rural e transumância, o êxodo rural, na maioria das vezes, é uma migração definitiva, gente. Porque imagina, o cara já tem pouca coisa e ele abandona a zona rural e vai para a cidade. E aí ele vai para arriscar tudo. Então, geralmente, o cara diz, não tenho mais como eu voltar para lá, velho. Então, diferente da transumância, que você pode ter essa relação de ir e voltar, se manter na zona rural, mas ir ali... Enfim, é uma diferença bem significativa. E essas duas últimas, elas são bem mais conhecidas. O nomadismo, todo mundo lembra aí da história da civilização humana, né? Os homens eram nômades. Ainda hoje existem algumas poucas civilizações nômades na Ásia, no continente africano. E essa que já apareceu no Enem, a migração pendular. Pendular lembra pêndulo, né? Vai e vem da população. É aquela migração que aí sim é perto demais para o cara precisar ficar uma semana, ficar um mês. Então todos os dias milhões de brasileiros se deslocam dos centros urbanos dos subúrbios para os centros urbanos e vai e volta da população. Então essas são as migrações internas. É importante lembrar que esse mapa ele pode traduzir muito esses períodos das migrações internas brasileiras. Eles já apareceram ali em muitos vestibulares. Vejam que naquele primeiro mapa ali entre a década de 50 e 70, a setinha mais grossa ali está mostrando que a principal migração era do Nordeste para o Sudeste, em virtude principalmente do processo de industrialização. No segundo mapa eu tenho entre a década de 70 e 90, vejam que muitas cidades do Centro-Oeste e Norte, elas também ali foram incentivadas a serem ocupadas. Então tem ação do próprio governo, a construção de projetos, o incentivo de projetos agropecuários. Ali você já tinha a construção de Brasília, já efetivada, a capital já era ali, né? E quando eu venho para a década de 90, veja que essa setinha que sai do Nordeste em direção ao Sudeste, ela diminui e muitas outras setinhas aparecem. E aí eu tenho informação quentinha para você. O resultado do último censo, que é o censo de 2022, ele revela que hoje as cidades médias, aquelas ali de 100 mil, 200 mil habitantes, 500 mil habitantes, elas são as que mais crescem no Brasil. Isso nos traduz duas coisas. Os centros urbanos estão abarrotados de pessoas, como diz aqui a galera de Pernambuco, né? Abarrotados de pessoas, já estão saturados, e não só de pessoas, mas de oportunidades também, né? E cidades médias estão despontando como grandes oportunidades para tentar associar emprego com qualidade de vida, gente. Então as cidades médias, elas hoje, no censo, elas demonstraram aí um crescimento acima das grandes cidades brasileiras. Então é aquele camarada que agora ele não diz, eu não vou para São Paulo não, eu vou para alguma cidade do interior de São Paulo. Eu vou a alguma cidade ali dentro da região metropolitana de alguma grande capital dessa. Isso é uma tendência que vem acontecendo e se confirmou agora no último censo. Agora, voltando aqui na tela, é importante a gente também mencionar as migrações internacionais ou migrações externas. E aí eu coloco nessa balança os estrangeiros que vieram para o Brasil.
Hoje, quando a gente pensa, o Brasil recebe estrangeiros, sim, mas esses ciclos migratórios, eles começam desde ali do século XIX. E o contexto era outro, gente. O contexto era outro. Primeiro, a Revolução Industrial começa pela Europa. A Revolução Industrial, ela gera desemprego também, ao mesmo tempo que gera emprego nas cidades, mas muita gente que trabalhava ali na zona rural perdeu emprego. Então a vida durante o início da Revolução Industrial, ela foi meio que caótica na Europa, e a Europa vivenciou isso. A superpopulação, já que a explosão demográfica que eu mencionei na aula passada, a Europa vivenciou primeiro. Guerras e conflitos, uma série de problemas. A Europa não era a Europa de hoje. Isso porque boa parte dos imigrantes que vieram para o Brasil eram europeus. Já o Brasil era uma zona de atração populacional. Primeiro, a gente tinha ali o desenvolvimento do ciclo do café. Já inicialmente, beleza, essa mão de obra era escrava, mas com os movimentos que aboliram a escravidão, o governo brasileiro precisava de mão de obra para substituir os escravos. Isso, do ponto de vista socioeconômico, econômico, era fundamental, substituir aquela mão de obra, já que o café era o carro-chefe da economia brasileira. Só que, filosoficamente falando, no Brasil também vivenciamos esses movimentos de branqueamento da população, em que o governo disse, vamos incentivar, mas vamos incentivar brancos europeus a virem para o Brasil. Veja essa pintura aí, essa imagem desse artista, se eu não estou enganado, espanhol, Modesto Brocos, que ele mostra 3 gerações. A avó negra, a filha ali e o neto branco, e aí ele quis reproduzir que essa miscigenação, a inserção do branco na sociedade brasileira poderia causar um equilíbrio ou algo desse tipo. Então, tivemos isso, essa política de branqueamento, de certa forma até eugenista, higienista também, né? Você lembrar do Rio de Janeiro no início do século XX, Pereira Passos com aquela bota abaixo, derrubando o centro do Rio ali, derrubando palafitas. Aqui também, em Pernambuco, no litoral, tivemos derrubada de palafitas. Vamos limpar, higienizar. Então, tivemos esse fato. E aí, com esse incentivo, milhares de imigrantes, milhões de imigrantes vieram para o Brasil. Eu posso destacar os portugueses, que sempre foram significativos na nossa história, mas eu tenho que destacar 3 grupos. Os italianos vieram muito para São Paulo, Paraná, para substituir o escravo direto. Italiano foi o que trabalhou direto ali nas fazendas de café. Os alemães que vieram para as zonas mais serranas do Brasil, ali em Santa Catarina, Rio Grande do Sul também, tem muitas cidades alemãs. E aí tem até uma particularidade, né? Os alemães, eles meio que fundaram mini Alemanhas dentro do Brasil. É difícil, né? Imagine o italiano chega lá e ele fala bom dia, ele fala tudo bem, você consegue até entender uma língua latina, o alemão não, não dá para entender. Então eles viveram ali mais isolados, mas contribuíram muito para o desenvolvimento de muitas cidades brasileiras. E eu tenho que inserir também aí os japoneses. Os japoneses inicialmente nem eram bem-vindos na história do Brasil por conta dessa política do branqueamento. Mas eles foram fundamentais, não só na construção também de algumas cidades, mas eles também complementaram a mão de obra nas fazendas de café. Já mais recentemente, para a gente terminar essa aula, precisamos registrar os haitianos, que vieram após o terremoto ali em 2010, os venezuelanos, que vieram aí nessas últimas décadas em função da crise econômica na Venezuela. Nós temos bolivianos, paraguaios e argentinos pela zona de fronteira ali. A proximidade faz com que muitos paraguaios e argentinos venham no Brasil. Então são fluxos mais recentes que mostram também o Brasil enquanto potência econômica atraindo seus vizinhos. Mas aqui no Brasil você encontra gente de todas as nacionalidades. Espero que você tenha curtido essa aula, é um assunto importantíssimo para você que vai fazer o Enem. Não deixa de nos acompanhar nas nossas redes sociais, compartilha essa aula com a galera do grupo da escola, o pessoal do 3º ano. Vamos nessa, o Enem está chegando e eu tenho certeza que o lugar para você se preparar é aqui, no intensivo do EducaPE Prepara. Valeu, um grande abraço, é Rocha!